Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso canal Super-Heróis e Heroínas da Ciência. E o episódio de hoje é sobre propriedades da água. Para a gente compreender melhor as propriedades da água, a gente tem que entender como é a água, a estrutura dessa molécula. A água, como todo mundo sabe, tem a sua fórmula química H2O. Mas por que H2O? Você entende o porquê desse H2O? A molécula de água ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, por isso, ela tem essa fórmula H2O. É a fórmula química da molécula de água. Todos os elementos químicos são representados na tabela periódica com uma letra. E essa letra inicial é a inicial do nome ou em latim ou em português. Então, por isso que a gente tem o H correspondente ao hidrogênio, esse 2 porque são 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Assim se forma uma molécula de água. A água, a primeira propriedade dela é que ela dissolve substâncias. Por isso, ela é inclusive conhecida como solvente universal. Universal porque a grande maioria das substâncias que a gente coloca na água, ela é capaz de dissolver. Como o sal de cozinha, o açúcar. Então, se a gente coloca o sal na água e mistura, ela vai ser dissolvido. Solubilidade é o nome que nós damos para essa capacidade de se dissolver em uma outra substância, que pode ser, por exemplo, a água. Essa solubilidade ela depende da temperatura, então a gente vai ver que em temperaturas mais altas, os solutos, as substâncias sólidas se dissolvem mais, então se eu esquentar mais o sal, consegue se dissolver mais água, por exemplo. Porém, a água é um solvente universal, mas ela não dissolve todas as substâncias. Então, a gente tem um exemplo aqui, clássico. A gente vê que quando a gente faz a mistura de água e óleo, o óleo ele não se dissolve na água. Então, ele forma essa camada, fica por cima, porque ele é menos denso do que a água. Então, por isso, aqui não há dissolução. Mas, se a gente pega, por exemplo, esse sal permanganato de potássio e mistura ele na água, então, a hora que agitar, a gente vai ver que ele vai todo se dissolver na água. Quando uma substância ela se dissolve em outra, essa que está se dissolvendo é chamada de soluto, e a outra que vai dissolver o soluto é o solvente. Por isso, a água é um solvente universal. Solvente porque ela dissolve grande parte dos solutos. E isso forma uma solução. Então, solução não é a solução dos problemas da matemática, não. O conceito de solução aqui na ciência, na química, ele é diferente. A solução é quando a gente tem uma mistura de um soluto com solvente. Uma coisa que se dissolve, uma substância que se dissolve na outra. O soluto será a substância que será dissolvida, e o solvente é aquela que dissolve o soluto. Então, um dos principais solventes que nós temos é a água, e é por isso que ela é chamada de solvente universal. A temperatura ela vai influenciar na solubilidade, na capacidade do soluto de se dissolver. Então, por exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha, a fórmula química dele é NaCl, porque ele tem um átomo de sódio e um átomo de cloro, formando a estrutura química dele. Quando a gente dissolve o sal na água, observe com o aumento da temperatura. Aumenta a quantidade de sal capaz de se dissolver. Então, é aquela coisa, por exemplo, eu tenho um leite com Toddy. Eu coloquei, se a gente vai misturar o Toddy no leite frio, ele fica cheio de bolinhas e custa se dissolver. Se esquenta o leite, ele fica muito mais escuro, porque cabe mais Toddy nesse leite. Porque aumentou a temperatura, o Toddy, que é o soluto, se dissolve melhor nesse leite. E como um gráfico, a gente teria aqui, por exemplo,
o soluto sólido, com o aumento da temperatura, vai aumentar a quantidade de soluto que é capaz de se dissolver na água. Porém, se a gente pensa o gás, vamos pensar no refrigerante. O refrigerante, ele é feito de água e gás carbônico. As bolinhas de gás é gás carbônico. O refrigerante, a gente tem uma solução, né, de água e gás, dissolvido além de corante, açúcar e outros solutos. Mas vamos pensar só no gás do refrigerante. Quando que você toma um refrigerante com mais gás dentro dele? Quando o refrigerante está frio ou quando o refrigerante está quente? Pensa. Se a gente esquenta o refrigerante, deixa fora da geladeira, o gás sai. Fica aquele refrigerante choco, sem gás. Isso quer dizer que o gás está menos solúvel. Ele não está dissolvido, ele foi para o ar, ele saiu do líquido, ele saiu da água. Isso significa que a solubilidade de um gás em água, ela diminui quando a temperatura aumenta. Então, se a gente esquenta, igual esquenta o refrigerante, aumenta a temperatura, menos gás vai ficar presente. Então, a quantidade de gás no refrigerante diminui quando ele está quente, por exemplo. É o contrário do que acontece com o sólido, que a gente acabou de ver. Outra propriedade da água, capilaridade. Capilares são finos tubos por onde a água consegue subir. Então, um vaso sanguíneo pode ser um capilar. Os vasos condutores de seiva dentro do tronco das árvores são capilares também, funcionam como capilares. Quanto mais fininho, observe que a água sobe mais do que quando ele é mais grosso. Observe aqui a diferença. Então, por isso que os vasos condutores de seiva são finos vasos que passam dentro do tronco para poder levar a água das raízes em direção às folhas. Isso acontece porque nós acabamos de ver as moléculas de água. As moléculas de água, elas têm uma atração umas com as outras. Só que além de atrair umas com as outras, ela também tem uma adesão, uma força de adesão. Aderir, grudar mesmo na parede do vaso. Quando elas se grudam, se aderem na parede do vaso, isso facilita a subida dela no capilar fino. E é isso que explica, em partes, o transporte da seiva. Nos vegetais, quando a água entra pelas raízes, ela já faz uma pressão, então já empurra para poder subir. Mas essa pressão, o tanto que ela entra empurrando, é pouco, não é suficiente para chegar até as folhas. E aí, no tronco, nós vamos ter a capilaridade. Então, os vasos finos dentro do caule vão fazer com que a água consiga chegar até as folhas. Porém, tem mais uma coisa que impulsiona essa água subir. Lá nas folhas, a planta perde água na forma de vapor, que é a transpiração. E isso puxa a água para ela subir nos capilares. E olha que bacana, que ideia legal, simples, e você pode fazer em casa. Vai viajar, não tem ninguém para molhar as plantinhas? Olha a ciência aplicada no nosso dia a dia. Coloca os fios, os barbantes, e ele vai sugar essa água, ela vai subir por capilaridade cada vez que tiver seco a terra. Aqui é a mesma coisa, vai passar pelo barbante e vai chegar aqui. Então, observe uma experiência simples para mostrar essa capilaridade. O que está acontecendo? O líquido ele começa a subir pelo papel e aos poucos ele vai descendo para o outro lado do recipiente. Viram que simples? Então é isso, a capilaridade. A outra propriedade que nós vamos falar da água explica como que esses insetos conseguem andar sobre a água sem afundar. Olha que incrível isso. Essa propriedade é a tensão superficial. Então a água ela funciona como uma película devido à ação de forças que atraem as moléculas de água
Então, observe o seguinte. Na superfície e no interior, tudo é formado por moléculas de água. As que estão mais no interior do líquido, elas são atraídas. Cada bolinha dessa representa uma molécula e uma atrai a outra. Então, as forças aqui acabam se anulando. Então, ela não vai puxar mais para um lado do que para o outro. Porém, aqui, como faltam moléculas em cima, porque está na superfície, observe que tem uma força que puxa elas para cá e outra que puxa para cá. Mas tem uma que puxa para baixo. Isso vai fazer com que forme um elástico aqui na superfície. E é isso que permite os insetos e outros artrópodes, né, como as aranhas e outros animais, a patinha deles, ela afunda a água, porém tem uma elasticidade. Então ele não vai perfurar mesmo a água. Você tem ideia de quantas gotinhas que cabem numa moeda de 5 centavos? Isso tem a ver com a tensão superficial, porque a água, quando a gente forma uma gotinha, a gota ela não se espalha, ela fica nesse formato porque na superfície tem aquela força puxando para cá. Como ela puxa nessa direção, ela fica nesse formato de gotinha. Então, no canal do Manual do Mundo, o Iberê fez essa aposta e vai mostrar para a gente quantas gotinhas cabem numa moeda de 5 centavos. Então, com gota-gota, o auxílio de uma lupa para ampliar a imagem, ele vai colocando gotinha por gotinha. Observe o formato delas e olhe como que depois uma gota acaba se juntando com a outra. Tudo graças à tensão superficial, a essa propriedade da água. Ai, ai, ai. Quanta será? Faça sua aposta. Já pensou? Será que são 40? 30? 35? Quantas serão? Vamos ver quem vai acertar. Ai, ai, vai transbordar. Vai transbordar. Agora vai. Oh! Então, se você acertou, parabéns. Agora uma dica simples. Olha, no carro, o vidro do carro está embaçado com a chuva. Ela embaça por causa da condensação. Existe um truque simples e que com esse truque, olha como que fica o para-brisa. Não fica embaçado, é uma coisa simples. O vidro, ele embaça por causa da tensão superficial. E um jeito da gente quebrar essa tensão superficial é com o uso do detergente. Então, passa o detergente no vidro, principalmente se o carro não tiver ar-condicionado, que não vai embaçar. Então eu vou colocar água aqui na minha forma de pizza e vou pingar algumas gotinhas de corante opcionais, só para dar um chance. Agora eu preciso fazer o barquinho. Eu vou recortar um retângulo de papel bem pequenininho, fazer uma ponta. Aqui atrás eu vou fazer um rasgo bem fininho e uma bolinha no meio, ele vai ficar assim. É claro que você em casa pode experimentar formatos diferentes de barquinho para ver qual que fica mais hidrodinâmico. O próximo passo agora é colocar um pouquinho de detergente em cima de qualquer coisa. Aí eu molho a ponta do meu objeto pontudo no detergente e colocar o meu barquinho de papel na água e a ponta do lápis naquele buraquinho que fica bem no meio do barquinho. Vamos ver? Observe que o o Iberê fez foi quebrar a tensão superficial com o detergente. E por isso o barquinho conseguiu deslizar na água. Então, se você gostou, deixe seu like e para mais vídeos como esse, se inscreva no canal.